Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos ter nossa primeira aula de literatura, falando sobre o realismo e naturalismo, mas antes de vir para o material, explicar um pouco da atividade da aula passada que alguns alunos estão com dúvida, tá? Então, o que foi pedido na aula passada? Que vocês assistissem a parte lá, né, um trecho da série A Grande Família, e após assistirem a esse trecho, vocês irão fazer uma breve comparação entre a família do século XXI e a família do século XIX. Tá? Então, vocês vão fazer um quadro comparativo, comparando as mazelas, né, como era a vida dessa família, né, no século XIX, lá no período que a gente viu durante o romantismo, com a família do século XXI. Então, vocês vão fazer esse comparativo, né, com qual objetivo? Justamente para a gente refletir um pouco como é essa família na atualidade, essa família realista, que é o momento que a gente vai trabalhar durante esse momento nessa escola literária, tá bom? Então, né, trazendo um pouco dessa explicação para aqueles alunos que estavam em dúvida, se tiverem alguma outra dúvida, entre em contato para que a gente possa ir sanando essas dúvidas, para que vocês possam também estar executando as atividades lá na plataforma, tá bom? Então, o momento da aula hoje é sobre o realismo e naturalismo. Então, o que a gente vai falar? Sobre um pouco do contexto histórico, né? Conteúdo esse que nós vamos desenvolver até a próxima aula, na sexta-feira. Então, que é mais uma base introdutória e depois a gente vai levando algumas outras considerações, tá bom? Então, vamos acompanhar o material. Então, o primeiro momento que a gente vai ter é a habilidade, né, que corresponde a esse contexto da literatura, que é a habilidade 15, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. É o que nós vamos contemplar durante todo esse momento da literatura, tá? O segundo ponto que a gente vai discutir é o contexto histórico. Então, quais são os elementos do contexto histórico que nós vamos levar em consideração durante esse período? Primeiramente, né, o momento que surgiu o realismo-naturalismo, que é o momento aí de reação com os excessos sentimentais do romantismo. Então, nós vamos ver que o realismo-naturalismo foi uma escola literária que surgiu como base principal, né, de interromper tudo aquilo que foi proposto pelo romantismo. Então, é isso que o realismo-naturalismo vai focar. Depois nós vamos ter os dois romances que se destacaram durante esse período. O primeiro romance aí, Madame Bovary, que é uma obra do Gustave Flaubert, que foi escrita em 1857, foi uma obra que deu um marco inicial do realismo e naturalismo em Portugal. E a segunda obra, Thérèse Raquin, escrita em 1867 por Émile Zola. Então ambas estão nas bases originais dessa reação aí, com essa visão mais voltada para o real. Tá? Em Portugal, nós temos como ponto histórico o quê? Né, as ideias realistas, naturalistas, que foi justamente voltada para a questão Coimbra. Um elemento histórico, né, de bastante repercussão que surgiu durante esse período da escola literária, onde durante esse período da questão Coimbra houve muito aí o duelo entre as ideias dos românticos e a ideia dos realistas, que nós vamos focar um pouquinho na próxima semana, tá? Então, essa questão Coimbra surgiu em 1865 e nós vamos ver justamente como foi o comportamento tanto dos realistas como foi o comportamento dos românticos e quem eram os líderes de cada movimento desse. No Brasil, né, o que é que se destaca aí no Brasil? Duas trajetórias distintas que vão acontecer nesse momento. Então, a primeira obra que surgiu, Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrita aí por Machado de Assis, foi escrita em 1861, e no mesmo ano, né, surgiu uma outra obra, O Mulato, de Aloysio Azevedo, e ambas as obras vieram como destaque, a primeira delas com o realismo e a segunda o destaque do naturalismo. Tá? E aí, a partir da segunda metade do século XIX, que é o momento que a gente vai encontrar dessa escola literária, um ambiente sociocultural europeu apresentava significativas mudanças. E que mudanças eram essas? Então, eu elenquei algumas dessas mudanças, que nós vamos ver a partir desse momento. E as mudanças que surgiram aí, a primeira delas foi a civilização burguesa, industrial e mecânica começa a se firmar. Nós falamos muito da burguesia durante o período do romantismo, a gente continua falando da burguesia no realismo, ela só vai deixar
de entrar um pouco em vigor durante o período do naturalismo, onde ele cede aí esse espaço para outras pessoas de outras classes sociais. A indústria começa a florescer durante esse período, justamente aí com a Revolução Industrial e com a evolução aí principalmente desses elementos voltados para a indústria, a mecânica também começa a se firmar. A segunda mudança que aconteceu, as ideias do liberalismo e a democracia, elas ganham dimensões cada vez maiores. Terceira mudança, desenvolvimento das ciências naturais. Esse elemento a gente vai ver mais quando estiver falando do naturalismo, né, onde a gente percebe a presença dessas ciências naturais voltada para as obras naturalistas. A quarta mudança, os métodos de experimentação e observação da realidade passam a ser encarados como os únicos capazes de explicar racionalmente o mundo físico, né? Então essa experimentação toda voltada aí para o sentido real, através aí de técnicas, através de métodos, né? Com algo que possa ser realmente comprovado, que venha a ser real, tá? A quinta mudança, as teorias científicas e filosóficas como o evolucionismo, o positivismo, o socialismo, o determinismo e o pessimismo foram fundamentais nesse processo. Tudo isso como marco para reforçar, né, a concretização desses movimentos que surgiram, principalmente voltados para os elementos das ciências. A sexta mudança, o sonho, a fantasia e a exaltação romântica foram substituídos pela busca da verdade. Então, ouvia-se muito no período do romantismo que lá havia muita questão do sonho, da fantasia, e todos esses elementos, a partir de agora, eles vão ser, né, trabalhados como um elemento real. A sétima mudança, as crises amorosas, que também aconteciam durante o romantismo, são trocadas pela análise de comportamento. Então a gente vai perceber muito dentro das obras dessa escola literária que os personagens, a análise, né, dos ambientes vão ser muito voltados pelo comportamento das personagens. A oitava mudança, a idealização, que cede espaço pela realidade. Então aí eles não vão mais idealizar, imaginar algo, eles vão realmente comprovar aquilo que realmente vem a acontecer. E a nona mudança, a objetividade, a exatidão assumem papel preponderante, ou seja, algo que vem a dominar. Então, uma das características principais que a gente vai ter nesse momento é a ideia da objetividade. Então, a gente vai ter muito, né, dentro do realismo, naturalismo forte, né, voltado aí o elemento objetivo, certo? Então, o que é que a gente vai poder perceber dentro das nossas aulas, o que é que a gente vai poder trabalhar, né, dentro do realismo naturalismo? Então, a gente vai perceber que dentro desse movimento muita coisa vai ser trabalhada em comparação com o romantismo, mas a gente percebe que além dele comparar com o romantismo, a gente vê as ideias totalmente antagônicas, certo? Vocês encontrarão lá na plataforma uma atividade. Essa atividade vocês têm duas imagens, então vocês vão poder perceber dentro dessas imagens qual delas está voltada para o romantismo e qual delas está voltada para o realismo. E aí o que é que eu estou propondo que vocês façam? A partir do momento que vocês escreverem, né, e identificarem o que é romântico, o que é realista, vocês vão poder colocar como justificativa algumas características. Essas características, obviamente, vocês não vão colocar do realismo porque a gente não estudou ainda. As características que vocês vão estar colocando são características do romantismo, que foi o que a gente já trabalhou, então vocês vão poder colocar como justificativa. Está explicado lá na proposta da atividade para vocês, certo? Mas se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, bom? Então, na sexta-feira, nós nos encontraremos novamente, dando continuidade aí com o realismo e naturalismo. Tchau, tchau, até sexta-feira.